27. Inverness, Escócia, abril de 1940. Conforme releio as páginas do Hurtigruten, minha visita às luzes da aurora boreal e à cachoeira parece ter acontecido há séculos. Lágrimas chegam aos meus olhos, enquanto leio sobre nossos tão queridos amigos que não mais, desculpe, fiel leitor, estou me adiantando. Preciso desse tempo para explicar o fato de não escrever nesse diário há mais de um ano. Após nossa viagem no Hurtigruten em 1939 e com um cotovelo cada vez melhor, me senti revigorado e escrevi páginas e páginas com lembranças, mas lamento informá-lo de que a história se repetiu e essas páginas permanecem acima da loja do cartógrafo em Bergen, já que ele e eu fomos forçados a fugir mais uma vez. A máquina de guerra alemã atacou a Noruega em 9 de abril de 1940. O país foi pego completamente desprevenido, com sua marinha empenhada em ajudar a Grã-Bretanha em um bloqueio no Canal da Mancha. No final, a batalha por Bergen foi curta e brutal, e a cidade logo foi totalmente ocupada. Soldados encheram suas ruas e enormes suásticas foram penduradas na prefeitura. O novo regime, é claro, cancelou todos os eventos culturais noruegueses, inclusive a estreia do concerto para herói de Pippi. Nas semanas anteriores à invasão, Karine estava fora de si, muito preocupada. Ela implorou a Pippi para deixar a Europa com ela, mas o marido estava decidido a ficar. Em várias ocasiões, ela foi até nosso apartamento chorando. Ele acha que o meu novo sobrenome e o batismo luterano me protegerão. Eu o amo, mas Pipi é muito ingênuo. Os soldados só precisam olhar para mim uma vez para enxergar toda a verdade. Bastaria uma pequena investigação e então... Karine apoiou a cabeça nas mãos, em seguida apontando para ele. Você deve estar com medo também. Seu cabelo louro e seus olhos azuis só podem protegê-la até certo ponto. Ninguém de nosso povo está seguro na Europa. Eu sei, Karine, respondeu ele. Estamos fazendo planos. Vocês estão certos. Apesar do que meu marido diz, é impossível subestimar a minuciosidade deles. Nada vai fazê-los desistirem de nos eliminar. E meu Félix tem sangue judeu, é claro. E se eles o levarem também? Ele abraçou a amiga. Minha querida Karine, não posso imaginar sua preocupação, mas seu marido daria a vida para proteger o filho. Tenho certeza de que Pipi vai fazer qualquer coisa para mantê-lo seguro. Karine começou a soluçar. Eu quero acreditar nisso, Ellie, eu realmente quero. Ela balançou a cabeça. Mas ele só pensa no concerto para heróis. Meus pais imploraram que fôssemos ficar com eles nos Estados Unidos. Até enviaram dinheiro, mas Pipe simplesmente se recusa. Diz que em uma nova terra seria apenas mais um compositor, mas aqui ele é o grande Jens Halvorsen. Você acredita mesmo que ele colocaria o próprio ego antes da segurança de vocês? Perguntou ele. Não quero acreditar nisso. Ele insiste que a Noruega está segura porque permaneceu neutra na Grande Guerra. Mas nós conhecemos essas pessoas, Ellie. Eles nunca vão parar. Estou convencida de que vão chegar por essas bandas. E quando chegarem, precisamos estar prontos. E estávamos. Na noite em que os nazistas chegaram, Ellie e eu nos refugiamos nas colinas de Froskelhusset, ao lado de todo o clã dos Halvorsens. Como parte dos preparativos para aquele momento, eu tinha contratado os serviços de um pescador local, Carl Olsen, que trabalhava fora do porto de Bergen. Carl concordou em nos levar para a segurança da Grã-Bretanha. Ele era um bom homem, amigável e confiável, e eu conversava com ele todos os dias quando entrava na Schultz Schultz. No entanto, devo dizer que Carl não estava agindo por puro altruísmo. Eu estava lhe oferecendo mapas gratuitos há 18 meses. Na primeira manhã depois da ocupação, levantei cedo e encontrei Carl no porto, onde ele estava começando o seu dia. Ele jurou que em 24 horas estaria pronto e a postos para nos transportar até a Escócia. Eu avisei a Ellie. Precisamos contar a Pipi e Karine, implorou ela. Eu hesitei. Karine sim, mas Pipi e seus pais... Quanto mais pessoas souberem do plano, maior a probabilidade de que sejamos descobertos. Ellie manteve sua determinação. Bo, nós temos o dever de oferecer a eles a chance de ir conosco. Sem dúvida, mas você sabe como o Pipi é teimoso. A última coisa que queremos é criar uma cena. Prometa que você vai falar com Karine e avaliar a reação dela primeiro. Naquela noite, nossa última na Noruega, nós nos encontramos com os Halvorsens.
Conversei com Astrid e Horst enquanto Ellie falava com Karine sobre a nossa partida iminente. Foi profundamente triste ver a despedida emocionante das duas. O que Karine disse? Perguntei quando saímos pela porta da frente em direção à pequena cabana de caça que estávamos ocupando temporariamente. Ela falou que estaria sempre esperando aqui por mim e que devo escrever para ela quando chegarmos à Escócia. Ela nem sequer considerou a ideia de vir com a gente? Ellie balançou a cabeça. Ela disse que Pip não concordaria e que preferia morrer ao sair de perto dele. Segurei a mão de Ellie e em silêncio refletimos sobre o destino ao qual Pip estava condenando sua família. Na manhã seguinte, às 5 em ponto, Ellie e eu encontramos Carl no porto. Subimos a bordo de seu barco de pesca e suportamos uma travessia revolta, mas sem intercorrências até Inverness, na Escócia. Levamos quase 6 horas, durante as quais rezei para que não encontrássemos nenhum navio militar. No entanto, as Pleiades sorriram para nós, e nossa travessia para a Grã-Bretanha foi misericordiosamente tranquila. Abracei Ellie apertado e nós dois nos despedíamos de nossa vida anterior. Era algo com o qual estávamos tragicamente acostumados, mas nunca ficava mais fácil. Eu sabia como o coração de Ellie estava pesado. Karine significava tanto para ela e não havia dúvidas de que estávamos deixando nossa amiga em perigo. Mas, com exceção de sequestrar a ela e Félix, havia muito pouco que pudéssemos fazer. Lembre-se, Carl, você precisa nos deixar em algum lugar isolado. Não temos nenhum documento. Ele me tranquilizou. Sem problemas, Bo. Encontraremos uma praia vazia. Sei que há muitas por aqui, mas vocês vão ter que caminhar até lá. Ellie e eu nos entreolhamos e arqueamos nossas sobrancelhas. Depois de alguma procura, Carl encontrou um ponto adequado e levou o barco até a costa o máximo que pôde. Isso é o melhor que eu posso fazer. Ele deu de ombros. Vocês vão ter que seguir a partir daqui. Assenti e, relutante, pulei por um dos lados do barco para a água gelada, que chegava à altura das minhas coxas. Meu Deus! Exclamei exasperado. É melhor eu te carregar, Ellie. Pegue a nossa mala. Ellie pegou a mala de couro com os pertences que tínhamos conseguido trazer e Carl ajudou a colocá-la em meus braços. Se você tiver oportunidade, por favor, diga a Karine que chegamos aqui em segurança, pediu Ellie. Vou escrever para ela. Carl fez um sinal de positivo. Boa sorte vocês dois. Obrigada pelos mapas, Bo. Obrigado por tudo, Carl. Tem certeza de que não quer vir também? Ele riu. Bergen é meu lar. Quero voltar e ajudar a livrar a cidade de seus visitantes indesejados. Eu lhe asseguro, o povo norueguês terá sucesso. Com isso, ele girou o motor e começou sua viagem de volta. Lentamente, caminhei pela água e cheguei até a praia de areia branca e pura, onde, com cuidado, coloquei Ellie no chão. Obrigada, amor, agradeceu ela. O dia estava cinzento e ventava bastante, o que se adequava àquele litoral acinzentado. Dei uma olhada ao redor. Se a Noruega era pitoresca e serena, minha primeira impressão da Escócia foi que sua paisagem era irregular e crua, mas as duas eram igualmente belas. Afloramentos rochosos, colinas cobertas de grama e o céu ameaçador acima de nós criavam uma impressionante primeira impressão. Seguimos por uma duna até uma estrada deserta. Acho que não teremos que caminhar muito até Inverness, arrisquei. Pelo que pude ver do barco, fica a poucos quilômetros daqui. Em menos de uma hora chegamos à grande cidade, costeira, que era descrita como o centro das terras altas. Não sei o que esperava do lugar, mas parecia praticamente deserto. Parte de mim suspeitava que o motivo disso era o alistamento militar obrigatório britânico, que entrara em vigor no dia em que Neville Chamberlain declarara guerra à Alemanha. Estremeci ao pensar nas famílias de cidades pequenas como aquela que tinham sido devastadas por tal decisão. As populações deviam estar reduzidas à metade. Ao nos aproximarmos do centro da cidade, nos deparamos com um castelo de arenito vermelho, que se destacava imponente às margens do rio Ness. Lembrei-me de que era ali que Macbeth assassinara o rei Duncan na peça de Shakespeare, e não pude evitar o arrepio que percorreu meu corpo. Felizmente, quando chegamos à rua de paralelepípedos, minhas calças já estavam secas, embora eu não pudesse dizer o mesmo dos sapatos. Meus pés estavam congelados e eu estava desesperado para entrar em algum lugar o mais rápido possível.
Não demorou muito até avistarmos uma velha placa que balançava na brisa forte. Ela dizia: Ship Hide Inn, pensão completa. O que você acha? Perguntei a Ellie. Ela assentiu enfaticamente. Vamos entrar. Abrimos a porta da decrépita construção geminada e entramos. O local era escuro e apertado, com apenas uma luz elétrica fraca iluminando a recepção. Toquei a campainha e um idoso de óculos e corcunda surgiu no bar, no cômodo ao lado. Sim? Perguntou ele. Olá, o senhor tem um quarto disponível para mim e minha esposa? Ele me olhou desconfiado. Por quanto tempo? Murmurou ele em seu sotaque carregado. Para as próximas noites, pelo menos. Talvez por mais tempo. O homem ergueu uma sobrancelha. O que vocês vieram fazer em Inverness? Perdão, onde? Ele revirou os olhos. Inverness. O que vocês estão fazendo na cidade? Não parecem ser daqui. O senhor tem um ouvido impressionante. Somos franceses de nascimento, mas viemos aqui para visitar nossa avó escocesa, que está doente. Ah, e onde ela mora? Pressionou ele. Em Moonlock, respondi depressa. Eu tinha visto uma placa com o nome da cidade em nossa caminhada e fiz uma anotação mental, pois o nome era agradável ao ouvido. Aquilo pareceu satisfazer o proprietário. Um quarto para dois, então. Precisamos ser cuidadosos, sabe? O Sr. Chamberlain nos fez ficar de olho em qualquer estranho, entende? Com certeza, senhor. Fomos conduzidos ao nosso quarto, que era lúgubre e úmido, muito parecido com o clima do lado de fora. O colchão era terrivelmente fino e, quando me atrevi a me deitar para descansar um pouco, minhas costas foram agredidas por uma manada de molas. Por sorte, a baixa qualidade se refletia no preço barato do quarto, que, ainda assim, tinha feito um rombo em nosso minúsculo orçamento. Devemos discutir nosso dialeto, amor, comentei quando Ellie se juntou a mim na cama. Como ficou óbvio para o ouvido britânico, temos um pouco de sotaque. A última coisa que queremos é chamar a atenção. Imagine se alguém nos acusa de sermos espiões. Ellie se virou para mim. Tem razão. Mas o que podemos fazer? Bem, sugiro que a primeira coisa que façamos, se formos ficar aqui por mais tempo, é adaptar nossos nomes. Se eu sou Bo, talvez agora eu possa ser, vasculhei por um equivalente britânico, Bob. Ellie franziu o senho. Não vou conseguir chamá-lo de Bob com uma cara séria. Que tal Robert? Pensei por um momento. Tudo bem, serei Robert. E talvez você se torne Eleanor, como Eleanor Dashwood, de razão e sensibilidade. A careta de Ellie se transformou em um pequeno sorriso. Imaginei que a referência a Jane Austen lhe agradaria. Ok, então somos Robert e Eleanor. E nosso sobrenome? Da Pliese em comum, para dizer o mínimo. Concordo, não podemos arriscar nenhuma tensão indesejada, especialmente com um alistamento em pleno vigor. Eu sou jovem e os moradores podem começar a perguntar por que não estou em batalha. Suspirei de frustração, pois o peso do desconhecido começava a me desanimar. Bom, mesmo que você quisesse lutar, não teria permissão. Você ainda tem dificuldade para levantar o arco de um violoncelo. Levantar um rifle está fora de questão, lembrou ele. Qualquer médico confirmaria isso num minuto. Soltei uma risada irônica. Ah, sim, tão conveniente. Ellie ficou de barriga para cima e encarou o teto. Se as pessoas fizerem perguntas sobre nosso passado e quiserem saber o que estamos fazendo na Grã-Bretanha, acho que faz sentido dizer que somos refugiados judeus que escaparam da França devido à ameaça de invasão nazista. Pelo menos explicará nossos sotaques. E, para um de nós, é só a verdade. Você tem razão, esfreguei as têmporas refletindo. Só precisamos de um canto tranquilo do país onde possamos permanecer escondidos. E financiar nossa existência também, é claro, acrescentou Ellie. E que tal as terras altas? Podemos ir ainda mais ao norte. Não vejo razão para mudar a situação que tínhamos em Bergen, onde trabalhávamos em dupla. Talvez possamos trabalhar em uma propriedade? Eles devem estar precisando de gente para ajudá-los por causa da guerra. Ellie sentou-se e olhou através da janela suja para a rua sombria. Sinto falta do nosso apartamento com vista para o porto de Bergen. Eu poderia ter ficado lá para sempre com você. Eu também, mas devemos nos lembrar de que estamos aqui por necessidade. Neste país, acredito que estamos a salvo da invasão alemã.
Os militares britânicos são fortes e seu povo é resiliente. Peguei a mão dela e a apertei com força. Prometo, meu amor, que teremos nosso final feliz. Ellie passou a tarde escrevendo uma carta para Karine e eu aproveitei para explorar o local. Apesar do tempo, Inverness tem um charme bem peculiar. Tentei imaginar o lugar no auge de um verão em tempos de paz, agitado, com turistas das terras altas, o que ajudou minha apreciação. Caminhei à margem do rio Ness, que corta a cidade e liga o mar do norte e o famoso lago habitado por um monstro. No caminho de volta para a pousada, passei por uma miríade de pequenos cafés, cada um afirmando servir o melhor café da manhã escocês da cidade. Ousei olhar para alguns dos menus e vi que a maioria vinha com uma oferta saudável de chouriço, que, pelo que sabia, era feito de sangue seco. Os britânicos têm gostos estranhos. Depois que Ellie e eu postamos sua carta para a Noruega, entramos no bar do Sheephead Inn. Em contraste com o nosso quarto, o lugar parecia um tanto aconchegante, agora que o sol estava se pondo. Nós nos sentamos em um velho banco de madeira e ficamos olhando para o fogo alto que brilhava na grelha. Quando escureceu, o homem do bar começou a pendurar cortinas que bloqueavam a luz nas janelas, para o caso de um ataque aéreo inimigo. Levantei-me para ajudá-lo. Obrigado, amigo, disse ele com um sorriso. Posso lhe servir um whisky? Eu hesitei. O leitor já deve estar familiarizado com minha reticência em beber álcool. No entanto, tendo atravessado o Mar do Norte com água até as coxas mais cedo naquele dia e ainda não me recuperando completamente do frio, decidi que abriria uma exceção para as famosas propriedades de aquecimento da bebida. O líquido âmbar era forte, mas inegavelmente delicioso. Ele tinha um efeito agradável em nosso ânimo, e Ellie e eu desfrutamos de vários copos de diferentes tipos de single malt naquela noite. O amigável barman Hamish se divertiu ao ensinar aos dois refugiados franceses os meandros da destilação e por que esse processo era tão superior ao do vinho. Fiquei preocupado por ter gostado tanto do whisky. Fiz uma anotação mental para não exagerar de novo por um tempo. Passamos os dias seguintes nos adaptando à vida naquele novo país. Minhas observações eram de que, quando baixavam a guarda, as pessoas ali eram amigáveis, acolhedoras e animadas. A comida, no entanto, estava provando ser um obstáculo difícil. A dieta britânica parece consistir quase inteiramente de carne, molho e batatas. Como eles conseguem ter tantos atletas famosos é um mistério para mim. Em nossa quinta noite em Inverness, fomos jantar em um bar local, ou pub, como os britânicos os chamam, cujo nome era The Drovers Inn. Havia muitos desses bares em Inverness e, para os meus olhos destreinados, todos pareciam extremamente semelhantes. No entanto, os moradores discordavam e defendiam firmemente os seus favoritos. O Drovers tinha sido recomendado por Hamish, e, embora não particularmente grande, tinha muita personalidade. Todo decorado com tartã e medalhões de enfeitar cavalos. Atrás do bar havia uma coleção de canecas de estanho com nomes gravados, que pertenciam aos clientes regulares. Naturalmente, identifiquei Hamish entre elas. Lendo o menu, fiquei animado ao ver finalmente o famoso haggis. Hamish havia me contado que aquele era o prato nacional, mas quando perguntei o que era exatamente, ele riu e me encorajou a prová-lo antes de ousar perguntar. O alto e corpulento proprietário se aproximou para receber nosso pedido. Eu gostaria de experimentar o haggis, por favor, falei confiante, antes de decidir que não era corajoso o suficiente para pedir às cegas. Mas posso saber o que é exatamente? É fígado, coração e pulmões de ovelha, respondeu o proprietário. Hesitei um pouco. Santo Deus! E como é preparado? Perguntei, pensando se seria capaz de suportar a visão de tudo aquilo em um prato. Não se preocupe, vem tudo embrulhado no estômago do bichinho, disse o homem alegremente. Aquilo não me deixou mais confiante. Vem com algum acompanhamento? Indaguei. Nips e tates, foi a resposta. Nips e tates? Não sei se entendi direito. Nabos e batatas, traduziu uma voz profunda e forte vinda do bar. Um homem de cerca de 50 anos de idade virou-se e sorriu em direção à mesa de canto onde estávamos sentados. Apesar dos cabelos grisalhos, seus olhos escuros e suas feições fortes o tornavam bonito.
Ah, muito obrigada, senhora, agradeci. Eu gostaria de pedir isso, então, por favor. E para sua garotinha? Perguntou o proprietário. Minha o quê? Sua amiga, disse o homem do bar, agora rindo, sem cerimônia. Seu sotaque era forte, as palavras bruscamente abreviadas e ele usava um terno de tweed verde garrafa. Vou querer a sopa, por favor, respondeu Ellie ao atendente. Como quiser. Ele assentiu e escapuliu para a cozinha com o nosso pedido. O inglês do bar foi até nossa mesa e notei que mancava de uma perna. Apoiando seu corpo de cerveja espumoso, ele puxou um banquinho. Os escoceses são nossos vizinhos, mas até eu tenho dificuldade com o sotaque deles. Ele estendeu a mão. Art Vaughan. Prazer em conhecê-los. Olá, meu nome é Robert e esta é Leonor. Muito prazer em conhecê-lo, cumprimentou ele. Art abriu um sorriso. Encantado. Desculpe, provavelmente estou sendo bastante rude. Posso me juntar a vocês para uma bebida? Olhei para Ellie, que permanecia calma, e retribuiu o sorriso do Sr. Vaughan. Claro que sim, respondeu ela, erguendo seu copo de vinho do Porto com limão. Formidável, exclamou Art. Agora me diga, com esses nomes tão ingleses, de onde vocês pegaram esse sotaque esquisito? Ele tomou um gole de cerveja. Somos franceses. Recentemente fugimos para cá, temendo a invasão iminente. Ele fez uma pausa, seguindo nosso roteiro. Nosso povo está sob ameaça em todos os lugares, acrescentou ela. Quem? Os franceses? Ele fungou com uma expressão cômica de perplexidade. Ele assentiu e Art fechou os olhos. Só então compreendeu a situação. Ah, meu Deus, entendi. Bem, vocês são muito bem-vindos aqui. E não se preocupem, estou confiante de que vamos fazer os alemães saírem correndo. Ele mudou as pernas de posição debaixo da mesa, estremecendo ao fazer isso. Por que vieram especificamente para Inverness? Estamos tentando encontrar trabalho, respondi com sinceridade. Ele riu. Bem, desculpe ser o portador de más notícias, mas vocês estão no lugar errado. Quem aconselhou vocês a vir para o norte da Escócia merece um soco. Como vocês provavelmente perceberam, são só montanhas e lagos até onde os olhos podem ver. Você é desta área? Indagou ele. Não, pode ter certeza de que não. Mas conheço a região. Venho aqui para caçar nos fins de semana desde que era rapaz. É para isso que estou aqui no momento. Tirei uma semana de licença da Força Aérea Real, então vim respirar um pouco de ar das terras altas. Onde você está alocado? Perguntei. Ele fez uma pausa por um momento, escolhendo a resposta com cuidado. No sul da Inglaterra. Kent, para ser mais exato. Não que isso signifique alguma coisa para você. Lar de Charles Dickens, comentei. Art pareceu surpreso. Meu Deus, tem certeza de que você é francês? Está de parabéns pelo seu conhecimento literário britânico. Ele se inclinou para trás e cruzou os braços. Não se esqueça de que a senhorita Vita Sackville West também é da minha região. Ellie e eu olhamos para ele confusos. Sim, tudo bem. Essa aí já foi querer demais. Ele tomou outro gole de cerveja e olhou para mim. Posso perguntar como você conseguiu evitar o campo de batalha, Robert? Eu estava me sentindo um pouco nervoso com aquele interrogatório, mas fui firme na resposta. Não sou capaz de lutar por causa de uma lesão no braço. Sendo assim, estamos realmente procurando qualquer coisa para nos sustentar. Art levantou as sobrancelhas. Ah, um companheiro inválido. Lamento ouvir isso, amigo. Você deve ter notado que tenho uma perna manca, então também não posso lutar. Ele deu um tapa na perna. Mas não é uma lesão recente. Aconteceu na Grande Guerra. Agora estou baseado atrás de uma mesa. Lamento ouvir isso, respondi. Ele olhou para mim com simpatia. Eu sei como é para um jovem ser incapaz de lutar. Tenho um filho, talvez um pouco mais novo que você. O nome dele é Ted. Tem pés chatos. Eu assenti. Um azar realmente. Não que ele esteja particularmente chateado com a coisa toda, concluiu Art revirando os olhos. O que ele faz? Perguntou Ellie. Está atrás de uma mesa como você? Art deu um sorriso aflito. Não, Ted tem 21 anos e é o herdeiro da minha enorme propriedade rural. Passei a ouvir com mais atenção. Já tentei de tudo, mas não consigo motivá-lo. Ele vive por aí se exibindo e se metendo em encrencas, entrando em brigas, a maioria das quais até agora foi resolvida pela minha esposa, Flora. Coitada. Aproveitei minha oportunidade.
Uma propriedade rural, você deve ter um monte de funcionários para cuidar de tudo. Art riu. Receio que esses dias tenham terminado para Height Weld. As coisas têm estado um pouco apertadas desde que a Grande Guerra e todo o pessoal que tínhamos agora está na linha de frente ou trabalhando em fábricas de munições. Ele suspirou. Flora faz quase tudo. É muito injusto, mas infelizmente há pouca escolha no momento. Art olhou para seu copo de cerveja quase vazio. Ellie colocou a mão em minha perna, incitando-me a continuar. Isso me parece bem difícil para ela. Talvez possamos preencher as vagas? Sugeri. Art ergueu os olhos subitamente constrangido. Certo, é claro. Desculpe, posso ser um pouco lento às vezes. Você disse que está procurando um trabalho. Os olhos do Sr. Vaughan correram pelo bar enquanto ele tentava formular uma rejeição. Vocês parecem ser pessoas muito decentes, mas, como mencionei, as finanças estão um pouco difíceis na família Vaughan no momento. Minha casa, Heightweld, está desmoronando aos poucos e praticamente cada centavo que ganho é usado para evitar que ela caia. Ele esfregou os olhos. Ela está na minha família há gerações e não quero ser o cara que deixou tudo ruir. Em suma, eu não poderia lhes oferecer muita coisa em termos de pagamento. Eu me resignei à rejeição de arte, mas ele não queria desistir. Estamos bastante acostumados com uma renda baixa, Sr. Vaughan. Em Paris, nosso apartamento era minúsculo. Na verdade, é Lord Vaughan, se quer ser tão formal, comentou ele com uma piscadela. Tudo bem, então. Diga-me, em que vocês trabalhavam em Paris? Desculpe, Lord Vaughan, corrigiu-se Ellie. Art dispensou o título com um abano de mão e uma risada. Ellie olhou para mim. Robert e eu trabalhávamos juntos em um orfanato. Ele era zelador e jardineiro, e eu cozinhava para as crianças e também ajudava com a limpeza. Naturalmente, os fundos do orfanato eram limitados, por isso não nos pagavam muito. A tranquilidade com que Ellie criou aquela história foi surpreendente. Era um lugar grande? Perguntou Lord Vaughan, as sobrancelhas erguidas. Sim, enorme. Chamava-se Apprenti du Tay, se quiser procurá-lo. E garantimos que, seja qual for a bagunça em que o jovem mestre Ted esteja metido, não será nada comparado ao caos que 100 crianças causavam. Art ergueu as sobrancelhas novamente e bebeu grandes goles de sua cerveja. Não, eu imagino que não seria um desafio depois disso. Bem, não posso negar que Flora ficaria feliz, principalmente porque estou sempre preso na base aérea. Ele pensou por um momento. Ouçam, embora eu não possa pagar muito, Heightweld tem vários chalés espalhados pela propriedade, todos atualmente desocupados. Será que um teto sobre suas cabeças e toda a caça que conseguirem seria suficiente? O sorriso de Ellie foi radiante. Ficaríamos eternamente gratos. Juntei-me ao entusiasmo dela. Francamente, Lord Vaughan, teríamos uma dívida com o senhor. Está ótimo, então. Ele bateu nas coxas e se levantou. Bem-vindos a bordo. Ele apertou nossas mãos, caloroso. Que encontro de sorte foi esse? Ele não fazia a menor ideia, mas preciso voltar para o meu hotel. Vou estar no leito daqui a algumas horas. Olhei para ele com curiosidade. Desculpe. O vagão-leito do trem noturno. Ele vai de Glasgow a Londres. Falando nisso, onde vocês estão hospedados no momento? Vou arrumar algumas passagens. Poderiam começar na próxima semana? Ellie e eu nos entreolhamos. Claro, seria ótimo, respondi. Estamos no Ship Hyde Inn. Excelente, ele bateu palmas. Vou mandar as passagens para lá. Ficaremos felizes em pagar por... Começou Ellie. Art levantou a mão interrompendo-a. De jeito nenhum. Vocês agora trabalham para mim e as coisas não estão tão ruins a ponto de eu não poder pagar por uma noite na Caledonian Railway. Ele bebeu o resto da cerveja. Perdoe-me, mas acho que não perguntei o seu sobrenome. São Robert e Eleanor... Tunit, respondi o mais rápido e suavemente possível. Perfeito. Vou providenciar para que as passagens sejam enviadas para o Sr. e a Sra. Tunit. Com um aceno e um sorriso, Art Vaughan retirou-se o sobretudo azul de um gancho perto da porta e saiu do pub. Ellie e eu nos viramos um para o outro e começamos a rir. Está vendo, meu bem? Falei. Você entende por que, apesar de tudo, eu deposito toda a minha confiança no universo? Ela segurou minhas mãos. Estou começando a entender. Que golpe de sorte.
De fato, olhei para o céu e dei de ombros, ou talvez seja algo mais poderoso do que sorte. Quem somos nós para dizer? Nós nos encaramos por um tempo, ambos provavelmente um pouco perplexos por termos recebido uma nova oportunidade tão depressa. Depois de alguns instantes, Ellie franziu a testa. E o sobrenome que você deu a ele? Em que estava pensando? Leitor, em um momento de puro pânico, eu tinha fornecido a Art Vaughan meu verdadeiro sobrenome, aquele que, em algum lugar nas terras desabitadas da Sibéria, está escrito na minha certidão de nascimento. Tanit. Passei as mãos pelo cabelo. Eu sei, foi tolice minha, mas eu não queria que ele percebesse alguma hesitação, ainda mais de todas aquelas perguntas sobre nossos sotaques. Foi o que me veio à cabeça. Ellie revirou os olhos, mas o sorriso voltou para seu rosto. Então, vamos ser o senhor e a senhora Tanit. Suponho que, se Craig sequer chegar à Grã-Bretanha, a última coisa que esperaria é que eu usasse meu sobrenome verdadeiro. Durante o jantar, discutimos todas as possibilidades que nossa nova vida na propriedade rural poderia nos dar. Fantasiamos sobre o chalé que havia sido prometido e sobre os arredores verdes exuberantes do campo inglês. Naquele momento, o perigo da invasão alemã e a ameaça de Craig pareciam muito distantes. Caminhamos pela rua principal de volta até nossa hospedagem, onde o proprietário nos presenteou com uma carta endereçada a Bo e Ellie, os nomes que tínhamos usados para nos registrar. O rosto de Ellie se iluminou e ela correu para o nosso quarto. Deve ser de Karine, disse ela com animação. Mal posso esperar para contar a ela sobre o que aconteceu esta noite. Ela vai achar tão engraçado. Ela examinou a frente do envelope e franziu o senho. Que estranho. Essa não parece a caligrafia de Karine. Abre e descubra, encorajei-a. Ellie rasgou o envelope e tirou de dentro dele 2 folhas de papel. Uma delas é de Horst, comentou ela sem entender. Horst? Está tudo bem? Estudei o rosto de Ellie enquanto ela lia a carta. Não estou entendendo. Leia em voz alta, sugeri. Querido Bo, querida Ellie, começou ela. Espero que essa carta chegue até vocês. Descobri seu endereço através da correspondência recente que enviaram para Karine. Peço desculpas por abri-la, mas logo saberão por que não tive escolha. Estou feliz que vocês estejam em segurança na Escócia e espero que o horror desse conflito sem sentido não os siga até aí. Eu gostaria de não estar escrevendo para vocês em circunstâncias tão tristes, mas é meu dever lhes enviar esta carta de acordo com os desejos do meu amado filho. Eu imploro, não pensem mal dele. Ele não era uma pessoa má, apenas cometeu um erro e pagou o preço mais alto que alguém poderia imaginar. Obrigado por serem amigos tão queridos para meu filho e para Karine. Saiba que ambos os amavam profundamente. Por favor, valorizem um ao outro, amem um ao outro e escutem um ao outro. Seu amigo Horst Halvorsen. Ellie baixou a carta e olhou para mim com preocupação. Senti meu estômago se revirar. Deixe-me ler a outra carta. Fui até Ellie e gentilmente a peguei das mãos dela. Querido Bo, querida Ellie, quando essa carta chegar até vocês, se algum dia chegar, eu já terei partido. É meu triste dever informá-los de que, esta manhã, o amor da minha vida, Karine Eliana Rosenblum, foi baleada e morta por nossos invasores. Seu crime foi ter ousado entrar na cidade para comprar pão e leite. Como ambos sabem, era desejo de Karine deixar a Noruega. Fui egoísta e não a ouvi, e não tenho como me perdoar por isso. Minha esposa era mais gentil, mais inteligente e melhor do que eu jamais fui, e eu deveria tê-la escutado. Meu coração está destruído e nunca se recuperará. Ellie, devo me desculpar especialmente com você. Você era a melhor amiga de Karine e compartilhava com ela um vínculo talvez ainda mais profundo do que o meu. A culpa é minha e de mais ninguém, que nunca mais poderão se reencontrar. Meus amigos, eu me entrego à misericórdia de nosso Deus, mas não espero perdão. Escrever essa carta será meu penúltimo ato na terra. Então, pegarei a arma de caça do meu pai no galpão e encerrarei a minha vida na floresta, próxima à casa. Fiquem tranquilos, Félix estará seguro com os meus amados pais, que sei que serão tão bons para ele quanto foram para seus próprios filhos. Tudo que eu sempre quis foi ser reconhecido pelo meu talento musical. Então, por favor, meus amigos, não se lembrem de mim, que esse seja meu castigo eterno. Permitam-me ser transformado em cinzas e pó.
Mas lembrem-se de nossa querida Karine. Em um mundo envolto pela escuridão, ela era a luz e deve brilhar para sempre. Com carinho, Jens Pip Halvorsen. Nem ele nem eu fomos capazes de falar, apenas ficamos sentados em silêncio, até que o corpo de Ellie começou a tremer e convulsionar quando as lágrimas chegaram. Segurei-a por horas, até que ela finalmente relaxou e dormiu em meus braços, exausta pelo peso emocional do que tínhamos lido. A luz da manhã finalmente chegou, assim como as passagens para o vagão-leito endereçadas a Sr. e Sra. Tunnett, o que causou uma boa confusão na recepção, pois tínhamos assinado com o nome da Pliese. Felizmente, o proprietário aceitou minha desculpa de que Tunnett era o sobrenome de minha avó doente e que claramente haviam cometido algum erro. Naquela noite, pegamos um trem de Aberdeen para Glasgow, onde embarcamos no vagão-leito, pouco depois das 11 da noite. Tendo nos estabelecido em nossa pequena cabine, composta de um beliche de metal, uma pia pequena e uma mesa dobrável, juntei-me a Ellie na cama inferior e apertei a mão dela. Viveremos nossas vidas em honra dela, em honra deles, prometi. Nossa felicidade será em memória deles, declarei enquanto as rodas começaram a rolar nos trilhos. Eu estava angustiado em ver o desespero de Ellie. Não consigo parar de pensar no Félix, ela fungou. O que será dele? Perder o pai e a mãe ao mesmo tempo é... Bem, eu sei como é doloroso. Ela olhou nos meus olhos. Não temos o dever de voltar por ele? Refleti sobre a pergunta de Ellie. Procurando em meu coração, senti que a verdade era... Sim, nós tínhamos esse dever, mas não podíamos voltar a Bergen naquele momento. Seria suicídio. Félix ficará seguro com Horst e Astrid. Sabemos que são pessoas muito boas, e Karine pôde descansar em paz, sabendo que não será possível fazer nenhuma conexão com sua herança religiosa. Félix está seguro com os avós. Ellie cobriu a boca. Eu me sinto tão em dívida com ambos. Sem eles, quem sabe onde estaríamos? E agora é tarde demais para recompensá-los por sua bondade. As palavras de Ellie se reviraram em minha cabeça conforme o trem entrava na noite. Seu ritmo suave e o barulho dos trilhos acabaram por me fazer pegar no sono, e deixamos a Escócia rumo a uma nova vida. Titã, junho de 2008. 28. Mary. Considerando tudo o que acontecera, até que eu tinha conseguido uma quantidade de sono decente à noite, talvez por causa de minha breve conversa com Ambrose. Ele estava a caminho do jantar, mas seu tom assertivo e jovial me relaxou. Eu tinha prometido ligar novamente de manhã, para contar quaisquer novidades. Bocejei e olhei ao redor da cabine, banhada por uma agradável luz alaranjada, à medida que o amanhecer se infiltrava pela escotilha. Um som familiar ecoou pelo interior do navio, quando o capitão Hans ligou os motores para mais um dia de cruzeiro. Eu com certeza estava satisfeita por estar cruzando o agitado mar do norte em meio à opulência luxuosa do Titã, e não em um barco de pesca, como meus pais tinham feito. Passei a mão pelo rosto ao pensar em tudo que eles haviam enfrentado. Agora eu estava muito investida em sua história e, quando chegássemos para depositar a coroa de flores para Atlas, imaginei que me sentiria tão triste quanto suas outras filhas. Todas falavam do pai com um amor tão sincero. Inesperadamente senti um pouco de ciúmes por nunca ter tido a chance de receber sua afeição, apesar de nossos laços biológicos. Meu alarme disparou, não que eu precisasse dele, e eu me sentei na cama. Então peguei o telefone, via satélite, o que tinha sido colocado ao lado de minha cama por um simpático jovem da tripulação, e disquei o número de Ambrose. Depois de alguns toques, ele atendeu. Posso presumir que estou atendendo ao chamado da sereia do Mediterrâneo? Bom dia, Ambrose. Dei uma risada. Você se divertiu ontem à noite? Muito. Obrigada, querida. Fui convidado para jantar no Drury Buildings por um ex-aluno meu. Estava bem animadinho, como costumavam dizer. Ele fez uma pausa, o que era generoso de sua parte, pois ele poderia ter continuado por horas. Mas chega de falar de mim. Quero que você me conte tudo. Eu me recostei no travesseiro. Eu preciso agradecer por me convencer a voar até aqui, Ambrose. Tenho a sensação de que isso vai mudar a minha vida. Sabe, minha querida, eu também. Agora me conte as partes mais interessantes, se não se importar. Tudo bem, é melhor você se preparar. Relatei para ele tudo o que sabia até o momento. Ambrose ficou completamente pasmo. Que coisa, Mary. Perdoe o clichê, mas que montanha russa.
Isso não é nem a metade, prossegui. No diário, Atlas está sendo perseguido através do mundo por um amigo de infância que se tornou um inimigo. Talvez você tenha ouvido falar dele. É o magnata das comunicações Craig Ezo, aquele que se suicidou um ano atrás. A linha ficou em silêncio enquanto Ambrose tentava se lembrar do nome. Ah, sim, que estranho. Pensando bem, acho que a minha internet é da empresa dele. É um lixo. Não pude deixar de rir. Com certeza, todos a bordo do Titã ficariam felizes em ouvir isso. Craig e seu filho Zed eram definitivamente personas não grata. Não é de admirar, respondeu Ambrose. Eu sei que aquele homem metia o dedo em todos os tipos de negócios, não é? Banda larga, redes de telefonia móvel. Acho até que ele tinha uma participação em alguns canais de televisão. Eu me levantei. Parece que sim. Zed assumiu tudo após a morte de Craig. Ambrose fez um som de desaprovação. Bem, se acontecer de você esbarrar com ele em qualquer lugar, por favor, mande-o aqui para Dublin para melhorar meu sinal. Eu meneei a cabeça. Pode deixar comigo, Ambrose. Obrigado, ele fungou. Então, você acha que está perto de descobrir como foi parar na porta do Padre O'Brien em West Cork? Suspirei, admirando o sol nascente através da escotilha. Ainda não, embora haja algo misterioso que não mencionei. Excelente, disse Ambrose vibrando. Adoro um mistério, me conte. Você lembra que Jack fez algumas investigações sobre a Argden House? Acontece que o último proprietário registrado era ninguém menos que esse tal de Craig Ezo. Ponderou Ambrose, que coincidência intrigante. Se, de fato, for coincidência. Muito intrigante mesmo. Você não sabe nada sobre o que aconteceu com a casa nos anos 1950 em diante, não é, Ambrose? Ele suspirou claramente irritado consigo mesmo. Devo confessar que não. Não tive muito contato com a Argden House em minhas visitas a West Cork. Certamente o diário lhe fornecerá respostas. Parece que não, de acordo com o Sr. Hoffman. Embora eu não tenha certeza de que acredito completamente nele. Algo me diz que ele está escondendo alguma coisa. Ambrose riu. Os advogados quase sempre escondem de modo geral. Vou ficar muito feliz em investigar um pouco daqui, se for útil. Ainda tenho muitos contatos em West Cork. Você sabe como o lugar é pequeno. Deve haver alguém que se lembre de alguma coisa daquela época. Sorri com a bondade dele. Obrigada, Ambrose. Eu ficaria incrivelmente grata. De nada, Mary. Como você sabe, sempre gostei bastante da ideia de ser detetive. Poirot estaria tremendo em suas botas, brinquei. De fato, pode ter certeza, farei minha parte e verei o que posso descobrir sobre os antigos residentes da Argden House. Obrigada, Ambrose. Ligue para você amanhã de manhã, antes de colocarmos a coroa de flores. Ótimo. Desfrute do alto mar e da aventura sobre sua verdadeira origem. Até logo, Mary. Até logo, Ambrose. Desliguei o telefone via satélite, me espreguicei e fui para o chuveiro. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.